Olá, minhas queridas, paz do Senhor. Eu quero saudá-las nesta tarde. Eu espero que você esteja bem. Aí onde você estiver, eu quero que a paz do Senhor Jesus esteja penetrando nessa tarde ao seu coração. E que você deixe que essa palavra que eu trago hoje, que este ensinamento possa fazer morada dentro de si, possa trazer edificação e possa gerar frutos em sua vida, amém? Eu venho nesta hora partilhar consigo um estudo, um tema. Normalmente nós temos falado nos vídeos anteriores sobre muitos temas, falamos sobre a cura, falamos sobre a forma de superar os nossos obstáculos. Temos trazido temas muito interessantes. Mas hoje eu trago um tema para desafiá-la, para desafiá-lo, caso algum homem esteja a ver o vídeo, que é basicamente este tema, são 5 princípios para uma vida próspera. Amém? Eu acho interessante falar sobre este tema num tempo em que estamos a viver uma, digamos, mudança nessa área toda econômica. Na economia, temos visto que tem havido mudanças no setor de trabalho, no setor empresarial, no ambiente de negócios. Tem havido muita mudança. E nós, filhos, filhas de Deus, apesar de vivermos de uma provisão sobrenatural, amém? Vivemos de uma provisão sobrenatural pela fé, mas nós realmente não estamos isentos de viver debaixo de certos princípios bíblicos que podem fazer de nós pessoas de muito sucesso nesta área. Então, eu quero você, com certeza, que tem um emprego, que tem um negócio, se calhar você não tem colocado esses princípios em prática. Eu vejo muitas mulheres cristãs debatendo-se com sérios problemas na área financeira e muitas das vezes pode ser a falha na aplicação de certos princípios que Deus nos dá para que nós tenhamos realmente uma vida abundante. Amém? Então, o primeiro princípio que você tem que ter em conta, que eu tenho, que nós temos que ter em conta para termos uma vida próspera é buscar o Senhor, pois a prosperidade vem dele. Amém? Aleluia. Buscar o Senhor. Eu quero dizer para você que eu escolhi 5 princípios, não quer dizer que sejam os únicos. Deus até pode mostrar outros princípios a você, e amém por isso. Mas eu escolhi estes 5 porque eu achei que eles são fundamentais. Então, buscar o Senhor em primeiro lugar. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. E diz assim a palavra do Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, Sueli, buscar o Senhor em primeiro lugar vai fazer com que eu tenha uma vida próspera? Ok. Deixa eu destrinçar uma coisa que talvez você não saiba. Ser rico e ser próspero é completamente diferente. Quando você é rico, você tem dinheiro, provavelmente sem Deus. O homem próspero é aquele que tem bênçãos na sua vida, que ele é abençoado por Deus, ok? Ele tem Deus na sua vida e a consequência de ter Deus na sua vida é uma vida abençoada. Logo, é importante que você tenha um relacionamento com Deus e que coloque todas as áreas da sua vida debaixo da vontade do Senhor. Lá em Salmos 37, diz, coloca diante do Senhor os teus caminhos e todos eles serão estabelecidos, ok? Isso significa que em todas as áreas da nossa vida, Deus precisa ter preeminência, Deus precisa estar em primeiro lugar. Jesus é o alfa, ele é o ômega, ou seja, ele é o princípio e ele é o fim. O que eu quero dizer com isso? Quando você quiser abrir um negócio, quando você estiver a enfrentar algum problema nessa área financeira, quando você estiver à procura de um emprego, coloque tudo diante de Deus em oração.
ok? Lá em Filipenses 4:7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, reinará em vossos corações e em vossos pensamentos. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que não existe uma área da nossa vida, nós mulheres de Deus, que esteja fora do alcance da ação do Senhor. E que provavelmente, se nós colocarmos o Senhor no início, Deus vai cuidar do fim. Pode haver problemas quando você faz compartimentos, ok? Você faz compartimentos na sua vida com Deus. Essa área aqui, Deus entra, e essa área aqui, Deus não entra, ok? Essa área que eu decido. Então, quando você se põe na frente, provavelmente mais para frente você vai enfrentar dissabores, ok? Porque a prosperidade vem do Senhor. Deus se alegra em que os seus filhos sejam abençoados, ok? E essa bênção vem de Deus, incluindo nessa área financeira. Então, já falamos do primeiro princípio, amém? Seja qual for a decisão que você queira tomar na sua vida financeira, fale com Deus, peça o conselho do Senhor, peça a ajuda dele, peça a direção. Esse vai ser o primeiro princípio para que você tenha uma vida próspera. E quando eu falo de vida próspera, quero ir mais além consigo, minha amada. Não é apenas ter dinheiro. A vida próspera é uma vida abundante, é uma vida onde Deus vai abrir portas fechadas para si, onde você vai ver o milagre do Senhor acontecer de forma sobrenatural, em áreas muito, por vezes, difíceis, onde outras pessoas não conseguem. Você vai ver um agir de Deus, porque você colocou o reino dos céus, você colocou a Deus em primeiro lugar, ok? Para Deus tudo é resto, desde que Ele seja o primeiro. Aleluias! Colocando esse primeiro princípio, passemos ao segundo. Não pense que tudo é batatinha doce, minha amada. Não pense que tudo vai ser tão fácil assim. O segundo princípio, que é muito importante para que você tenha uma vida próspera, é trabalhe como a formiga. Amém? Eu quero te contar uma coisa que está lá no livro de Provérbios e é uma riqueza. Provérbios, capítulo 6, versículo 6. Diz assim, a história de uma formiguinha que eu quero contar aqui para vocês. A história da formiguinha é: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como homem armado. Ok, então vemos aqui a história da formiguinha. A formiguinha, ela no verão entesoura para o inverno. Ela sabe que no verão ela precisa juntar alimentos, porque no inverno fica mais difícil. Então, o trabalho é fundamental, ok? Deus não nos deu o trabalho como uma maldição, como eu ouço muita gente dizer, ok? Realmente, o trabalho começou como consequência, o trabalho duro, o trabalho árduo, começou como consequência de algo que aconteceu lá no jardim. Todo mundo sabe. Mas todo mundo sabe que no jardim, Adão trabalhava de alguma maneira, dava nome às plantas, dava nome aos animais. Então Deus não nos fez, na realidade, para a ociosidade. Então, se você tem saúde, se você tem vida, então
trabalhe como a formiga. Mas deixa eu alertar você de uma coisa. Quando a formiga faz referência, ou quando o texto bíblico faz referência ao inverno e ao verão, não quer dizer que você vai trabalhar o verão todo e vai ficar a dormir no inverno. Amém? Isso não é o que a Bíblia quer dizer. O que a Bíblia quer dizer é que o verão da vida é o tempo da juventude e que, assim como a formiga, o homem, a mulher, no verão da vida, deve preocupar-se em entesourar de alguma maneira alguma coisa para o inverno da vida, porque um dia ele chega. O inverno da vida é a velhice, são os dias de enfado, os dias de canseira. E nesses dias, o homem já não tem muita força para trabalhar. Então, não é mal que o homem se preocupe com o trabalho e que faça o seu trabalho com dignidade para dele comer o seu fruto. O homem que trabalha é abençoado por Deus. Aí eu quero ler uma passagem que está lá no Salmos 128, versículo 2. Diz assim: Pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e te irá bem. Quer dizer que quando trabalhamos com as nossas mãos, sem fazer o mal, sem estar a roubar, sem estar a defraudar ninguém, mas um trabalho honesto, faz com que sejamos felizes e com que tudo nos corra bem. Deus usa o trabalho como uma ferramenta abençoadora para todos, principalmente para os seus filhos. Então, você já viu duas coisas para que você tenha, ou dois princípios para que você tenha uma vida próspera. Primeiro, você precisa buscar a Deus e colocar Ele no início de tudo. Segundo, você precisa trabalhar. Nada de ficar de braços cruzados. Amém? Então, vamos passar ao terceiro princípio para que você tenha uma vida próspera. E o terceiro princípio, muito importante, estenda a sua mão ao necessitado. Vamos abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 9. Deixa eu procurar aqui na minha Bíblia. Enquanto isso, eu quero dizer que eu estou muito feliz por estar a fazer mais um vídeo com vocês. Tem sido muito abençoador para mim. Amém? Então, lá em 2 Coríntios 9, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Ok? Eu vou ler do versículo 8 a 10. Ok? Eu vou ler até o versículo 10 porque aqui tem palavras muito, muito importantes para nós entendermos. Vou ler de novo. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Verso 9. Como está escrito, distribuiu aos pobres, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, multiplicará os frutos da vossa justiça. Uau! Então, o terceiro princípio para que nós recebamos a benevolência de Deus é não esquecer que enquanto o mundo for mundo, o rico e o pobre sempre haverá. Se você é abençoado por Deus, você foi abençoado para você usar
aquilo que Deus te deu para ser um abençoador, uma abençoadora no seu reino. Deus dá a bênção, mas Deus espera que nós sejamos canais de bênção. É possível compreender isso? O versículo aqui não é em vão que ele começa, não é? Falando que Deus nos pode fazer abundar amplamente em tudo, mas logo a seguir ele entra com esse versículo. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Minha irmã, Deus se agrada que você ajude aqueles que precisam. Ajude a viúva, ajude o órfão, ajude o aflito e o necessitado nas suas necessidades. Porque assim você também vai estar a receber de Deus, porque está a cumprir um princípio bíblico, então você vai estar a receber a benevolência de Deus na sua vida financeira, ok? Porque você dá consoante a espécie, ok? Se você plantar bananeiras, você vai ter bananas. Se você plantar laranjeiras, você vai ter laranjas. Então, você vai colher na mesma espécie em que você semear. Se você semeia na espécie financeira, se você abençoa financeiramente pessoas necessitadas, provavelmente, segundo a espécie que você semeou, ali na mesma espécie você colherá. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Se for bom, muito bom. Se for mal, muito mal. Então, semeie bem e semeie consoante a espécie, ok? Olha, eu já experimentei na minha vida. E realmente é verdade. Se você abençoar pessoas com comida, de um momento para o outro, a comida na sua casa vai ser muito abundante. E você vai ver que nunca vai faltar o alimento. E isso é bom. Mas todos nós temos necessidades que, feliz ou infelizmente, o dinheiro é que cobre. E se você precisa de ser abençoado na área financeira, provavelmente você precisa de começar a aplicar certos princípios bíblicos, e este é um deles. Faça sempre de acordo com a espécie, por causa da semelhança do agricultor. Lá está, já falamos disso no outro vídeo anterior, amém? Tudo no reino dos céus é a semelhança do agricultor. Aquilo que você semeia é aquilo que você vai colher, ok? Então, já vamos no terceiro princípio que eu escolhi para que você seja uma pessoa próspera e que tenha uma vida financeira próspera, amém? Primeiro, buscar a Deus, colocar Ele no início em todos os seus planos e projetos. Segundo, que nós já falamos aqui, trabalhar. Você precisa trabalhar, seja como a formiga, amém? E o terceiro, estender a mão ao necessitado. Então, vamos lá passar para o quarto ponto. O quarto ponto pode ser que você não goste muito dessa, mas o quarto ponto para que você tenha uma vida abençoada é pague os seus débitos. Nossa, pague os seus débitos. Pague aquilo que você deve, amém? Então, vamos lá ver. Romanos 13:8 diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei, amém? Então, Deus disse que Ele não se agrada que nós devamos ao nosso próximo, a não ser o amor, ok? Amor nós sempre podemos ficar a dever porque é algo gratuito que nós vamos dar àqueles que realmente precisam. Muita gente está aí precisando de amor. E você e eu temos muito amor para dar, amém? Ainda que você não saiba, Jesus te ama. Jesus te ama, Jesus me ama e nós temos um amor que transborda. Então, nós não devemos dever a ninguém. Várias vezes na minha vida, eu já tive que contar com a ajuda de outras pessoas, já tive que recorrer a pedidos, já tive que recorrer a empréstimos, e isso não é mau, não é uma vergonha. Todos nós, em algum momento, em alguma etapa da nossa vida, vamos precisar que alguém nos estenda as mãos. Por isso mesmo, também não devemos negar quando outra pessoa nos pedir e nós o emprestemos, amém?
Então, não é esse o problema. O problema é não deva, sabendo que você tem como devolver, sabendo que você já está em condições de repor, principalmente não deva ao pobre, não deva à viúva, ao necessitado, não deva àquela pessoa que você sabe que realmente essa pessoa precisa. Olha, eu vi uma vez um filme antes da minha conversão, e esse filme é do Will Smith e é muito famoso, Pursuit of Happiness. E fala a história real, verídica, de um homem que ele enfrentou muitos problemas financeiros. E um dia, o grande chefe, o grande dono da companhia onde ele tinha acabado de conseguir emprego, pediu emprestado para ele $5. Imagina, $5 que pediu emprestado para ele. E esse dinheiro era o único dinheiro que ele tinha, porque ele estava a passar muito aperto. E para ele doeu muito, mas muito, dar aqueles $5, porque significava que ele não teria com que comprar o pão para o seu filho comer. Então é muito interessante que depois, no fim, ele já estava a ter uma vida mais abençoada e aquele homem lembrou que lhe devia os $5 e devolveu. Mas a verdade é que aquele homem nunca percebeu quanto aqueles $5 tinham feito falta àquele outro homem. Então, o que eu quero te dizer é, na verdade, que você vai ter necessidade de pedir ajuda a outras pessoas. E se calhar outras pessoas devem você, outras pessoas não têm pensado com a mesma benevolência em você. Mas se você já está em condições, se Deus já te abençoou, então você faça isso, não deva a ninguém, amém? Deus seja louvado, deva apenas o amor, aleluias. Então agora vamos passar para um último ponto. Este último princípio que eu escolhi para partilhar com vocês é: semeie no reino. Ok? Já falamos de tudo, já falamos que devemos buscar o Senhor em primeiro lugar, trabalhar, já falamos que devemos estender a mão ao necessitado ou ao aflito, já falamos que não devemos dever nada a ninguém, ou devemos pagar os nossos débitos, e por fim vamos falar de semear no reino. E quando falarmos em semear no reino, porque também eu considero muito importante este princípio para que você e eu tenhamos uma vida próspera, ok, mulher? Não se esqueça, semear no reino é um grande e importante princípio para que nós tenhamos uma vida próspera. E eu separei 2 versículos que vão falar de 2 coisas diferentes, mas concernentes ao semeio ou à sementeira do reino. E um deles é o dízimo e o outro é a oferta. E para isso eu separei 2 versículos, ok? O versículo 27, o Levítico, perdão, livro de Levítico, capítulo 27, versículo 30, diz assim a palavra do Senhor: também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto, das árvores, pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor. Amém? Então, no Antigo Testamento, Deus ensinava ao seu povo. Se você for ler lá em Deuteronômio, Levítico, Números, Deus ensinava esse princípio. Ele ensinava ao seu povo o princípio de dizimar, porque santificava tudo o resto. É como se você tivesse a oferecer o melhor, o início, a primícia, aquilo que é de mais sagrado, de tudo que você trabalhou, de tudo que você conquistou, você deu o melhor para Deus. Ok? Então, para você que é tratada no coração para isso, porque realmente eu acho que não é nada que se imponha, muita gente tem tabus em relação a esse tema e em certo ponto até com razão, mas eu não estou aqui a fazer uma pregação da prosperidade, nada disso, mas eu apenas quero trazer esse princípio à sua mente, ok? Um dos princípios para você ser próspera é você saber se esse princípio do dízimo se aplica à sua vida, se você se sente confortável com ele. Eu quero te dizer que é muito abençoador. Mas tem um outro, ok? E esse outro é a oferta. Então nós vamos ler lá 2 Coríntios,
capítulo 9, versículo 7, que diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, cada um, você, eu, mulher de Deus, cada um dê a Deus consoante aquilo que você propôs, aonde? Aqui, no seu coração, ok? Então, não com tristeza, não com pesar, não dá para Deus e depois você ficar a murmurar porque, aquele dinheiro ia me fazer falta para isso, para aquilo. Se você fizer desse jeito, não vai ter sentido para Deus. Também não por constrangimento, não porque alguém influenciou você, não porque você queira fazer alguma coisa que alguém te constrangeu a fazer, não vai ter sentido. Deus não vai receber aquela oferta, ok? Não vai ser aceitável porque você fez por força, por violência. E no reino dos céus o Senhor diz, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Então, na área financeira, quando você vai ofertar a Deus, quando você vai dizimar, quando você vai fazer alguma oferta alçada, faça não por força, nem por constrangimento, mas com alegria, porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Aleluias! E aí, vamos para um outro versículo que eu escolhi para mostrar aqui esse último ponto. E ele diz assim, em Lucas capítulo 6, versículo 38. Vamos ler. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida que medis, vos medirão a vós. Ok, que eu tirei isso de um contexto, amém? Descontextualizei, entre aspas. Mas o que eu quero dizer é que você também recebe na medida daquilo que você dá, ok? Então, dê para Deus aquilo que você considera ser algo que dê honra a Deus. Não dê para Deus o resto, não dê para Deus a sobra, não dê para Deus aquilo que não te custa. Ainda que for um pouco, o que importa para Deus não é a quantidade que você dá. No reino, o que importa é a qualidade daquilo que você semeia. Então, seja como aquela viúva pobre que jogou duas moedas no gasofilácio. Jesus via todos a ofertarem no templo e disse aos discípulos, aquela viúva deu mais do que todos, porque todos deram aquilo que lhes sobejava. Aquilo que era a sobra deles, sem sentido de honra a Deus, sem zelo, sem amor e sem alegria, deram sobras, mas aquela viúva, de todo o seu sustento, deu as 2 únicas moedas que tinha. O que ela estava a dizer é, Deus, eu te dou tudo de mim. Então eu não estou a dizer que você tem que dar todo o seu dinheiro, amém? O que eu estou a dizer é que para Deus não importa a quantidade, mas importa a qualidade. Separe a sua oferta alçada para dar no reino de maneira alegre, sincera, com alegria, sabendo que aquele que dá semente ao que semeia é capaz de multiplicar e muito a sua vida financeira. Então, se você cumprir estes 5 princípios básicos que nós falamos aqui, eu tenho a certeza que você está a abrir portas maravilhosas para que a sua vida financeira seja muito abundante. Amém? Então eu agradeço por esse tempo que vocês estiveram aqui comigo, que aguentaram este tema, e eu oro para que você seja muito próspera, que o Senhor abençoe a sua casa, multiplique a sua despensa, os seus celeiros, que você seja muito abençoado na sua vida financeira, no seu trabalho, no seu negócio, e que o Senhor te abençoe cada dia mais, em nome de Jesus. Eu agradeço. Amém.